Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz. Grande abraço no coração de cada um de vocês. Bom estar mais uma vez aqui para a nossa meditação de segunda-feira. Rápida meditação, um cafezinho da palavra de Deus para cada um de vocês. E eu queria compartilhar com vocês o Salmo 141. Veja que lindo. Vamos ler comigo a Bíblia? Senhor, a ti clamo, escuta-me. Inclina teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como um sacrifício da tarde. Põe, Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aquele que pratica o mal, e que eu não coma juntamente com ele das suas delícias. Só até aqui, esse texto pequenininho, mostra para mim ali o coração de uma pessoa que deseja muito uma intimidade com Deus, de uma pessoa realmente que crê, não crê de boca para fora, ela crê de coração. Porque primeiro ele fala do desejo de que a súplica dele chegue aos ouvidos de Deus. Nós lemos no Salmo 139, semana passada, que Deus nos cuida tanto, que sem que haja uma palavra em nossas bocas, Ele já sabe a nossa necessidade, mas independente disso, falar com Deus é um privilégio. Não dá para a gente estar com duas pessoas e só um falando. Ali não tem diálogo, né? É um monólogo. Um diálogo perfeito é quando tem uma troca. Então Deus acompanha, Deus cuida, Deus fala ao nosso coração, Deus conhece antes mesmo que a gente fale. Então a parte de Deus está bem feita. Mas a minha parte, embora Ele conheça meu coração, eu preciso falar também. E isso me mostra aqui justamente essa relação de intimidade do salmista. Porque diz, Senhor, eu vou clamar, eu vou orar. Escuta então a minha voz, a minha súplica, o meu coração. É o desejo dessa intimidade com Deus. E ele vai dizer que a minha oração suba a ti. Veja que ele deseja prestar culto a Deus. E ele, nesse versículo 2, ele expressa duas maneiras ali. Por exemplo, de ele demonstrar sua devoção e sua adoração ao Senhor. Primeiro ele diz que a minha oração suba como incenso, suba como um culto. E depois ele diz que o levantar das minhas mãos seja como o sacrifício da tarde, também como um culto. Então, a minha oração, o levantar das minhas mãos, seja um culto a ti. Então, eu não estou orando para as paredes, eu não estou orando para uma pedra, eu estou orando para um Deus que escuta, um Deus que é muito real. Então, eu vou falar e que a minha oração seja um culto de adoração ao Senhor. Esse é o sentimento de alguém que de fato crê em Deus. Não é religiosidade, mas é crença de fato, é fé de fato. Mesmo que pequena, nossa fé é muito limitada, é muito pequenininha, nós somos carnais, nós somos humanos, e às vezes nossa fé não é tão grande quanto a gente pensa que ela é. Mas é fé, e a gente deve investir nela e desenvolvê-la todos os dias. E por fim ele vai dizer que esse meu achego a ti, essa minha oração, ela repercuta, reflita para todos que estão ao meu lado. Ou seja, que isso faça com que as minhas palavras, as coisas que saem da minha boca, dos meus lábios e obviamente da minha mente, do meu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, elas sejam palavras agradáveis, elas sejam palavras que ajudem os outros, que levantem os outros, e não que fira, que machuque, que diminua, mas que sejam palavras que permitam o outro crescer e eu seja um instrumento seu. É isso que ele quer. Ele reconhece Deus, ele quer adorar a Deus e ele quer testemunhar de Deus. Por isso ele vai dizer também, põe uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios, não me inclines para fazer o mal, nem para me ocupar com coisas más, nem me assentar na roda daqueles que praticam a iniquidade, mas que o meu foco seja ali, no Deus Supremo. Isso é intimidade com Deus. Que esse desejo do coração do salmista represente também o desejo do seu coração. Ele abençoe sua semana.
Ele te fortaleça, sustenta a tua fé, tua crença, porque é um Deus que você pode orar, Ele não vai deixar de te ouvir. Ele já conhece antes de você falar, então fale, mas fale e abra o seu coração para Ele. Deus abençoe você. Uma boa semana. Semana que vem a gente volta, se Deus permitir. Grande abraço.